Aqui o curso CPOG faz um destaque que nas provas do CAP Marinha ocorre muito essa notação E maiúsculo com menos subscrito e E maiúsculo com um mais subscrito. E importa saber que esse E maiúsculo com menos subscrito é sempre o potencial padrão do anodo, do eletrodo em que ocorre oxidação anodo. O E+, vai ser sempre o potencial padrão do eletrodo em que ocorre a redução, ou seja, o cátodo. Só a nível de revisão, pegamos como exemplo aqui uma pilha cádmio-prata, em que o anodo é o cádmio e o cátodo a prata. No anodo, recordando, sempre ocorrendo oxidação, ou seja, os elétrons saindo do anodo, passando pelo circuito elétrico, aqui um voltímetro, e os elétrons chegando no cátodo. Essa é a regra de sempre da eletroquímica, tanto em pilha como eletrólise. Especificamente aqui no desenho, o metal cádmio 0, ele está no anodo, portanto ele sofre oxidação. A barra metálica de cádmio perde elétrons para o circuito elétrico. Esses elétrons perdidos transformam o cádmio neutro, que estava na barra, em íons aquosos cádmio mais 2. Ao contrário, no cátodo, que é onde estão chegando os elétrons, o que acontece? Os íons prata mais 1, que a princípio estavam em solução aquosa, os íons prata mais, ao ganharem elétrons, esses íons prata mais 1 se transformam em metal prata, com NOx 0, o S de sólido. Concluindo esse exemplo da pilha de cádmio no anodo e prata no cátodo, o destaque de sempre em toda a eletroquímica, o elétron, escrevemos E-, o elétron vai sempre do anodo para o cátodo. Tentando facilitar a memorização, oxidação no anodo, vogal com vogal. No cátodo ocorrendo redução, consoante R com a consoante C. Vogal com vogal, oxidação anodo. Consoante com consoante, redução cátodo. E uma brincadeira para facilitar a memorização, o eletrinho sabe ler, ele sabe a ordem alfabética, então ele vai sempre de A para C. O elétron sempre sai do anodo e chega no cátodo. Aqui o nosso destaque da notação comum nos concursos do CAP Marinha é mais e é menos. O potencial da célula eletroquímica vai ser sempre o valor de E+, menos o valor de E-. O E+ no cátodo, o E- o valor do anodo. Então, essa equação geral será usada nos exercícios. O potencial da célula vai ser o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Destacando que na equação de Nernst, E igual a E0 menos 0,0592 sobre N, que é o número de elétrons, e log de Q. O que importa recordar dessa equação de Nernst, a utilização dela nos exercícios do CAP Marinha? O E0 é o potencial padrão de eletrodo. Vamos desenvolver duas equações de Nernst, uma para o cátodo e outra para o anodo. Então vamos ter esta equação para cada semi-reação, Uma delas usando o potencial de eletrodo do cátodo, dado no problema como é mais. Na outra semi-reação, o potencial padrão de eletrodo vai ser o potencial do anodo, dado no problema, na questão da prova do CAP, como é menos. Um destaque final, que esse log de Q, esse Q vai ser a concentração, No caso, como temos barra sólida numa pilha, a concentração do metal é sempre 1 aqui, O que vai mudar, e esse aqui será um outro dado da questão,
é a concentração molar dos íons em solução aquosa. Eis a questão 32 de técnico químico, CAP Marinha 2009. Observe a pilha a seguir. Ele opta por essa opção com 2 barras, essa notação, né, em que aparece cobre sólido, solução de nitrato de cobre, 0,02 molar, 2 barras, solução de nitrato ferroso, concentração 0,05 molar, barra, ferro sólido. O que importa muito nessa notação? Sempre tem algo à esquerda das 2 barras e algo à direita das 2 barras. Grave que o que está à esquerda das 2 barras sempre será o anodo. E o ao contrário, que está à direita das 2 barras sempre será o cátodo. Perceba, portanto, que nessa pilha cobre, eletrodo de cobre, eletrodo de ferro, o cobre é o anodo e o ferro é o cátodo. Isso pode confundir o candidato técnico em química, porque ele sabe que o cobre tem potencial de redução maior que o ferro. Em regra, numa pilha de concentração idêntica, se tivermos um eletrodo de cobre e um eletrodo de ferro, o ferro será o anodo e o cobre será o cátodo. Aqui está invertido, portanto. Cuidado com isso. Então, fixe a sua ideia de que nessa notação, nesse formato, o que está à esquerda é o anodo, o que está à direita é o cátodo. O motivo disso a gente vai mostrar na equação de Nernst, no cálculo. A concentração dos íons cobre é 0,02 molar. Ao contrário, a concentração dos íons ferro, 0,05 molar. Na equação de Nernst, portanto, temos uma pilha de concentração. Isso explicará o fato de que o cobre, nessa pilha específica, funciona como anodo e o ferro está funcionando como cátodo. Um outro destaque importantíssimo nessas questões é a questão dessa notação E+, tem um E, 0 de potencial padrão de eletrodo e um mais subscrito aqui. E aqui temos um E menos, o menos está bem pequeno aqui, mas ele está subscrito. Grave que sempre o E+, é o potencial do anodo ou do cátodo? Eis a dúvida do aluno. O E+ vai ser sempre o potencial do cátodo e o E- vai ser sempre o potencial do anodo. Nesta questão 32 do CAP, a notação em 2 barras, o lado esquerdo o anodo, o lado direito o cátodo. Sempre o elétron indo do anodo chegando no cátodo. O que ocorre então? Nesse caso específico, o metal cobre, NOx 0, barra de cobre sólida, ao perder 2 elétrons, aumento da concentração de íons cobre mais 2 em solução aquosa. Concentração 0,02 molar. Portanto, o anodo, o eletrodo de cobre. No cátodo, o destaque que os íons ferro mais 2, eles sobem para a barra de ferro, caracterizando que isso é o cátodo e que ocorreu redução. Na mesma questão 32, em que o E+ é o potencial do cátodo e o E- é o potencial do anodo, observação importante: o potencial de cada meia reação, é um conceito importante, cada meia reação será escrita como uma redução. É definido como uma equação de Nernst.
E a diferença de potencial elétrico para a reação completa será a diferença entre os potenciais das duas meias células. O cálculo para o anodo, usando a equação de Nernst, vamos ter que o potencial do anodo será mais 0,339, isso é dado da questão. Esse menos 0,0592 sobre 2 é da equação de Nernst. E o log de 1 sobre a concentração de íons cobre mais 2. O destaque do 1 aqui, uma vez que a barra metálica não é representada, não tem concentração dela. Então, só teremos a concentração de íons cobre mais 2 no denominador, dado da questão, e é 0,02 molar. Esse 1 dividido por 0,02 dá 50. Então, teremos log de 50, que nos fornece 1,69. Essa divisão por 2, 0,0592, nos fornece 0,0296. E essa multiplicação, o 0,0296 vezes 169, nos dá aproximadamente 0,05, que é o valor desse trecho todo aqui da equação de Nernst. Enfim, teremos qual conta? Teremos essa conta, né? Mais 0,339 menos 0,05, o potencial do anodo pela equação de Nernst, mais 0,289 volts. Para o potencial do cátodo, teremos que o potencial do cátodo será menos 0,44, isso é dado da questão, e a mesma conta aqui na equação de Nernst, o 0,0592 dividido por 2, no caso aqui temos a concentração dos íons ferro, que é 0,05 molar. 1 dividido por 0,05 dá 20, e o log de 20 dá 1,3. Esse 0,0296 vezes 1,3 nos fornece 0,0385. Esse menos aqui é da equação do Nernst. Menos 0,44 menos 0,0385 nos fornece o potencial do cátodo, usando a equação de Nernst, menos 0,478. Conta final para chegar ao resultado da questão, a subtração do potencial calculado para o cátodo menos o potencial calculado anteriormente para o anodo, o que nos dá menos 0,767, aproximadamente menos 0,77 volts, resultado da questão 32.